Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ação e aventura de 2010. Prince of Persia, The Sands of Time. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Certa vez, no império chamado Pérsia, o rei persa Sharaman governou com seu irmão Nizam sobre os princípios de lealdade e fraternidade. Sharaman teve 2 filhos que lhe deram grande alegria, mas os deuses tinham mais reservado para ele. Um dia, um menino chamado Bis faz com que a guarda de um rei caia de seu cavalo, levado para ser punido. Outro menino chamado Dastan grita para eles pararem e ajuda Bis a fugir. Enquanto Bis se esconde, Dastan engana os guardas para segui-lo pelos telhados, mas acaba sendo pego. Quando um guarda está prestes a cortar seu braço, o rei aparece de repente. Ele começa a conversar com Dastan e descobre que os pais do menino estão mortos e, movido por sua coragem, o Sharaman decide acolhê-lo. Muitos anos depois, o exército persa chega à cidade sagrada de Alamut. O príncipe Tus diz a seu irmão, o príncipe Garsi, e a seu tio Nizam, que seu pai, o rei, deixou claro que Alamut não deve ser tocado. Mas como seu sábio pai não está lá, a decisão final cabe a ele. De repente, ele pergunta se alguém viu o príncipe Dastan em algum lugar entre os soldados. Dastan está lutando por esporte, quando um guarda grita que é procurado por conselheiro de guerra. Mais tarde, Nizam diz aos 3 irmãos que seu melhor espião descobriu que Alamut está vendendo armas para seus inimigos, dizendo que eles devem atacar imediatamente para detê-los. No entanto, Dastan observa que, se eles atacarem, perderão muitos homens antes de penetrarem nas muralhas da cidade. Tus ouve as palavras sábias de Dastan, mas eventualmente decide atacar ao amanhecer de qualquer maneira para impedir que suas armas sejam forjadas. Ao amanhecer, a princesa Tamina de Alamut vê como o exército persa está atacando. Em outro lugar, o amigo de Dastan, Bis, pergunta por que eles estão fazendo isso de novo. E Dastan explica que eles podem evitar um massacre se conseguirem entrar pela lateral. Dastan sobe a parede com a ajuda de seus amigos e depois ajuda seus companheiros a subir também. Bis diz que há 2 portões que eles precisam abrir e eles traçam um plano rápido. De repente, um guarda os vê e soa o alarme. Eles começam a atacar, e enquanto seus companheiros tentam afastar os guardas que aparecem, Dastan está tentando o seu melhor para chegar ao portão interno. Seus homens conseguem derrubar os guardas e então esperam que Dastan pegue o portão interno antes de abrir o externo. Eventualmente, Dastan pega o portão interno e Bis sai correndo, sinalizando para o exército. Tus observa que Dastan fez isso e redistribui o exército para o portão leste. Mas então Dastan de repente vê que as forças internas também foram redistribuídas. Ele vê algo e tem uma ideia. Ele amarra uma corda a um andaime e depois pula com a corda para baixo, prendendo a corda a um peso e soltando-a. O andaime com óleo cai e Dastan atira fogo nele. Momentos depois, o exército persa chega. Enquanto isso, no castelo, a princesa Tamina escolhe algo, dizendo a um soldado que ele sabe o que deve fazer. Dastan e seus irmãos estão indo para o palácio quando de repente aparece o soldado a quem a princesa confia um item. Dastan começa a lutar com ele, e depois de alguns movimentos rápidos, o soldado deixa cair o item. Dastan consegue deixar o soldado inconsciente e pega, vendo que é uma bela adaga. Nizam e os 2 irmãos invadem a torre alta, e a princesa tenta matar Garsi, mas é impedida. Nizam exige que ela mostre onde estão forjando todas as armas, mas ela explica que não estão fazendo nenhuma. Dastan logo chega e ela percebe que ele está com a adaga. Mais tarde naquele dia, quando Tus e Dastan estão conversando, Tus vê a adaga e comenta sua beleza. Nazin aparece dizendo que o pai deles está chegando. No castelo, o rei Sharaman repreende Tus por atacar Alamut sem provas da traição de Alamut, dizendo que isso não combina com seus aliados. Tus promete que não ficará diante dele antes de encontrar uma prova disso. Mais tarde, Tus vê Dastan nas ruas. Tus diz que encontraram túneis sob a cidade e ela própria irá investigar. Para retribuir o favor de dar a ele a cidade, Tus apresenta o lendário manto regente de Alamut para Dastan, que ele pode dar a seu pai como um presente apropriado para a vitória. E Dastan agradece. Mais tarde, Dastan está escoltando Tamina para ser apresentada ao rei, e eles têm uma conversa curta e atrevida. Dastan caminha até seu pai, enquanto o abraça. Dastan diz que sentiram sua falta. Sharaman diz que estava orando por ele e seus irmãos, explicando que o vínculo entre irmãos é a espada que defende o império. Dastan então diz que tem um presente para ele,
e Sharaman fica feliz com o manto. Tamina é então trazida e apresentada a ele, e depois de dizer algumas coisas ousadas sobre como eles destruíram a cidade, Sharaman comenta que ela será uma ótima rainha e diz que será a primeira esposa de Dastan. Chocado, Dastan diz que precisa de uma bebida, mas de repente algo acontece com Sharaman. Alguém grita que o manto está envenenado e Garcia tenta ajudá-lo, mas queime os dedos. Dastan grita para quem puder ajudar seu pai, mas então Garcia começa a gritar para agarrar Dastan que deu o manto. Bis tenta proteger Dastan, mas é perfurado por uma lança. Tamina corre, dizendo a ele para segui-la, e eles saltam para fugir. Dastan solta todos os cavalos e leva Tamina com ele em um deles. Garcia grita para fechar todos os portões, mas Dastan e Tamina conseguem escapar. Naquela noite, Dastan diz a Tamina que não matou seu pai, que o manto foi dado a ele por Tuz, e Tamina comenta que Tuz agora é o rei. Ela se aproxima e diz que acredita nele, mas depois tenta pegar a adaga. Sem sucesso, ela pega uma espada e começa a atacá-lo. Ela consegue pegar a faca, mas Dastan a faz largar. Ele então vai em frente, mas ao apertar acidentalmente o botão, ele começa a ver o tempo regredindo e a luta entre ele e Tamina. Ele fica confuso ao soltar o botão, e desta vez Tamina consegue cortá-lo. Ele pressiona o botão novamente e reverte o tempo mais uma vez. Assim que termina, Dastan diz a ela que quebrará o braço dela se ela fizer isso de novo, e ela fica chocada por ele ter usado toda a areia da adaga e descoberto seu poder. Dastan então entende que o ataque não era sobre forjas de armas, mas esta adaga, dizendo com ela, Tuz poderia se tornar o maior governante que o mundo já viu. Enquanto isso, Tuz dobrou o prêmio pela captura de Dastan. Na manhã seguinte, Dastan decide ir ao funeral de seu pai para tentar encontrar Nizam, que é o único em quem ele pode confiar. Tamina grita, perguntando se ele vai deixá-la no meio do nada, e Dastan pede a Deus que lhe dê forças para não matá-la. Mais tarde, Tamina explica que a adaga não funcionará sem a areia certa. Dastan pergunta onde ele pode conseguir mais, mas ela não conta. Ele vê algo em volta do pescoço dela e diz a ela para começar a andar. Depois de um tempo, Tamina desmaia repentinamente. Dastan corre até ela, mas ela apenas o enganou. Pega a adaga e foge. Quando Dastan acorda mais tarde, ele está cercado por homens. Um deles, chamado Sheikh Amar, diz a ele que há uma tribo conhecida como Mbaka, que são os mestres da faca de arremesso. Seu objetivo é tão preciso que eles podem decapitar 3 homens com um golpe, dizendo que este homem chamado Ceso, de quem ele salvou a vida e está em dívida para com ele, é um Mbaka. Ele pergunta a Dastan se há alguma razão para ele não dizer a Ceso para jogar sua próxima faca um pouco mais alto. Em seguida, eles alcançam Tamina e impedem. Dastan pede a faca e Sheikh Amar diz que ela está bem e que ele tem um acordo, deixando Tamina preocupada. Eles chegam à sede comercial de Amar e, antes que os dois se separem, Dastan pega o colar de Tamina com areia. Preocupada, ela de repente revela que é a guardiã da aliança divina, e que a faca foi contrabandeada para um lugar seguro quando ele a pegou, dizendo que ninguém pode saber sobre a adaga. Dastan diz a ela que vai protegê-lo. Ele sai e vê que Amar está administrando um negócio de corrida de avestruzes, do qual Amar tem muito orgulho. Depois de algumas corridas, Amar chama as garotas, dizendo a Dastan que seu arranjo funcionará bem. Mas então Amar observa que ele se parece exatamente com o príncipe desgraçado que assassinou o rei, e Dastan imediatamente tenta fugir. No entanto, ele é parado por Ceso, e Amar comenta que a recompensa por denunciá-lo é suficiente para que ele troque sua própria mãe por isso. Tamina vê que ele está com problemas e solta todos os pássaros. Dastan pula rapidamente e Amar grita para Ceso não jogar sua faca, pois ele pode acertar seus pássaros. Tamina causa outra distração e, juntos, ela e Dastan conseguem escapar. Algum tempo depois, eles encontram uma caravana com pessoas vindo para o funeral de seu pai. Eles aceitam empregos para poder passar furtivamente pelos guardas nas muralhas da cidade. Uma vez lá dentro, Dastan vê seu tio Nizam, dizendo que precisa lhe dar uma mensagem. Tamina comenta que será impossível, mas Dastan se levanta e habilmente consegue descer e passar despercebido na carruagem que carregava seu pai morto. Ele escreve uma mensagem e coloca no bolso de Nizam. Quando ele volta, ele diz a Tamina que foi difícil, mas não impossível. Mais tarde naquele dia, Dastan encontra Nizam no mercado, abraçando-o, e diz que não matou seu pai,
Ketus deu a ele aquele manto. Dastan então explica que Ketus invadiu Alamut em busca de poder, e está procurando por um tipo de areia nas profundezas da cidade que alimenta um dispositivo místico. Nizam pergunta se ele está com esse aparelho, e Dastan dá a ele, mas dentro dela está um quebra-nozes. Dastan fica chateado e vê que Tamina se foi. Ao se virar, percebe que as mãos de Nizam estão queimadas, e Nizam explica que aconteceu quando ele tentou tirar o manto de seu pai. Dastan começa a pensar e pergunta a Nizam quantas vezes Sharaman contou a história de como foi salvo por ele daquele tigre quando eram jovens, comentando que era a sua história favorita. Mas então, de repente, Dastan ouve um arco e começa a correr enquanto as flechas voam. Ele sai correndo, onde os soldados estão esperando por ele, e Dastan tem que começar a lutar para sair. Mas quando ele está prestes a escapar, Gassiva aparece, chamando de assassino. Dastan diz a ele que não matou o pai deles e consegue fugir novamente, subindo no telhado, onde começa a correr de arqueiros e outros que o seguem. Ele pula em um prédio, onde estão muitas mulheres, e consegue escapar. Mais tarde, Nizam diz ao príncipe Tus que Dastan veio para matá-lo. Tus pergunta se Dastan está tentando obter o trono, e Nizam diz que pensa assim, dizendo que eles provavelmente deveriam garantir que Dastan não volte vivo. Tus, entretanto, deseja um julgamento público, pois deseja honrar o Estado de Direito. Um dia depois, Nizam chega ao covil dos assassinos, onde se encontra com o líder dos assassinos para ordenar o assassinato do príncipe Dastan. Enquanto isso, Dastan está procurando por Tamina. Ele finalmente a encontra, dizendo-lhe para ficar quieta, que uma patrulha persa está próxima. Dastan explica que não foi Tus quem matou seu pai, mas Nizam. Nizam queimou as mãos, mas como Nizam nunca tocou no manto para salvar o pai na festa, deve ter feito isso antes. Ele diz que Nizam não adianta voltar alguns momentos no tempo, dizendo que ela deve estar escondendo algo mais sobre a adaga. Enquanto espera que uma tempestade de areia passe, Tamina explica que os deuses uma vez viram apenas ganância e traição e enviaram uma grande tempestade de areia para matar a humanidade. Mas uma jovem pediu uma segunda chance, oferecendo sua vida em troca, e vendo a pureza interior, os deuses varreram as areias em uma ampulheta que agora está sob Alamut. A garota recebeu a adaga e se tornou a primeira guardiã. A adaga contém 1 minuto de areia, mas se colocada na ampulheta, as areias do tempo podem fluir infinitamente, voltando no tempo o quanto você quiser, algo que é proibido. Dastan diz a ela que seu pai Sharaman já foi salvo por Nizam de um tigre quando eles estavam caçando quando meninos. Nizam deve querer voltar e desfazer o que fez, deixar seu pai morrer para ser rei por toda a vida. Conforme a tempestade passou, Tamina explica que se a adaga cortasse a ampulheta, ela poderia quebrar e mais uma vez carregar a ira dos deuses pela terra. Ela diz que deve ser trazido de volta para a montanha onde o primeiro guardião o recebeu, onde pode ser destruído. Mais tarde, em um poço, um avestruz aparece e, em seguida, Amar com seus homens. Eles são pegos e Amar explica que o que ele e Tamina fizeram quando escaparam fez com que todos os seus avestruzes escapassem, exceto um. Ele está extremamente chateado por não poder organizar uma corrida de avestruzes com apenas um avestruz, dizendo que agora vai precisar do preço por suas cabeças. Naquela noite, enquanto eles dormiam, os assassinos os alcançaram e cobras venenosas treinadas começaram a atacá-los. Dastan grita com Seso para devolver a adaga se ele quiser viver. Dastan ativa e observa onde todas as cobras aparecem. Após o que ele mata uma após a outra até que todas sejam mortas. Amar fica surpreso por ter conseguido matá-los sozinho. No dia seguinte, tendo concordado em deixá-los ir, Amar comenta que é muito perigoso estar perto deles se os assassinos estiverem atrás deles. Dastan e Tamina pedem que os ajudem a chegar ao templo, mas eles se recusam. No entanto, como Tamina explica que há ouro no templo suficiente para 10 cavalos carregarem, Amar muda de ideia. Não muito tempo depois, Gassiva e seus homens descobrem onde acamparam durante a noite e, em outro lugar, os assassinos estão viajando rapidamente. 1 ou 2 dias depois, eles chegam à aldeia sagrada nas montanhas, mas então encontram pessoas mortas, e Seso diz que é coisa de assassinos. Amar vem correndo, gritando que toda a vila está morta. Tamina diz que deve colocar rapidamente a adaga de volta na montanha, que envolverá, mas que os deuses terão que recuperar a vida que pouparam. De repente,
Gassiva aparece com seus homens. Dastan diz a ele que Nizam é o traidor e que Nizam ordenou que assassinos o matassem. Gassi vê os aldeões mortos, após o que Dastan prova que é inocente, explicando que não correria o risco de ir ao funeral do pai para falar com Nizam se ele fosse realmente culpado. Gassiva então se lembra de Nizam dizendo que queria que Dastan fosse morto em vez de um julgamento público. E Dastan explica que Nizam tem medo do que ele tem a dizer. Gassiva finalmente diz que acredita nele. Eles ouvem sons do lado de fora e, quando Gassiva sai, é atingido por estacas lançadas por assassinos. Todos eles começam a lutar contra os assassinos. Dastan corre rapidamente para proteger Tamina, que corre para a montanha. Sezu retalia e revida. Vendo seu mestre em apuros, ele joga uma faca para parar o assassino. Dastan correu atrás de Tamina, dizendo que não podia permitir que ela desse sua vida pela adaga. Quando ela está prestes a colocá-lo na montanha enquanto distrai Dastan, um assassino aparece de repente. Enquanto Dastan luta contra o assassino, uma cobra aparece, que engole a faca. Dastan leva a luta para fora e, quando ele escorrega e o assassino está prestes a matá-lo, Gassiva usa suas últimas forças para salvá-lo. Antes de morrer, ele diz a Dastan para salvar o Império. Tamina aparece dizendo que a faca sumiu. Em outro lugar, o líder assassino tira a faca da cobra e entrega a Nizam. Amar está feliz porque os aldeões não precisarão mais de seu ouro. Sezu pergunta a Dastan para onde ele irá, obtendo a resposta que ele está indo para Lamut para parar seu tio. Amar começa a rir, dizendo que nunca vai, mas é convencido por Sezu ajudar. Dias depois, em Alamut, Tamina descobre por seus súditos leais que os persas invadiram os túneis profundos e alcançarão o vidro de areia em poucas horas, e que Nizam está aguardando a adaga na torre alta, mas que é guardada por um demônio jogando estacas, dizendo que nenhum homem pode ficar a menos de 20 metros dele e viver. Sezu observa que alguns homens não precisam chegar tão perto. Eles enganam alguns guardas. Após o que Amar pergunta a Sezu se ele tem certeza disso. Sezu diz que deve isso a Dastan por salvar sua vida com as cobras. Um pouco depois, Sezu chega à torre alta e é atacado pelo assassino que aguardava. Eles jogam facas e espigões um no outro e, de repente, Sezu é atingido. Ele puxa a estaca e pega uma de suas facas de arremesso. Ele olha para a adaga e respira fundo, após o que corre para a adaga enquanto joga a sua última faca no assassino. Sezu consegue pegá-lo e chega à adaga, mas não sem consequências. Ele pega a adaga e, vendo soldados persas aparecendo, impedindo de chegar a qualquer lugar, ele atira sua última adaga. Lá embaixo, Amar pergunta retoricamente se ele contou a eles sobre os Mbaka. Enquanto isso, Nizam vê que a adaga se foi e grita com todos para encontrar Dastan. Soldados de todos os lugares começam a seguir um homem que pensam ser Dastan, que acaba sendo Amar os enganando. Tamina diz a Dastan para ter cuidado. Após o que eles chegam ao castelo, Nizam tenta fazer Amar falar, mas sem sucesso. O líder assassino aparece de repente dizendo a Nizam que encontraram o vidro de areia, mas Nizam diz que não tem mais a adaga. No castelo, Dastan surpreende Tus, fazendo ordenar que as tropas fiquem do lado de fora. Dastan começa a explicar que Nizam está por trás de todos os atos traiçoeiros e conta sobre a adaga e a ampulheta. Mas Tus não acredita nele, dizendo que se ele vai matá-lo, ele deveria fazê-lo. Dastan remove a adaga de sua garganta, dizendo que esta não é uma adaga comum, dizendo a Tus para pressionar a joia nela e ele verá, após o que ele se apunhala. Enquanto Dastan está caindo no chão, Nizam entre Tus grita para ele ficar para trás. Tus fica arrasado por Dastan ter tirado a própria vida, mas Nizam comenta que está feliz que o covarde tenha se matado. Tus diz que Dastan não era covarde e decide apertar o botão. O tempo começa a reverter e Tus vê Dastan voltando à vida. Quando Dastan está prestes a tirar sua vida novamente, Tus o impede, dizendo que acredita nele. Nizam aparece, vendo os dois conversando. Nizam rapidamente corta a garganta de Tus, e um assassino aparece parando Dastan. Nizam pega a adaga e sai rapidamente. Quando o assassino está prestes a matá-lo, Tamina aparece como uma distração. Dastan rapidamente mata o assassino, após o que Tamina vê que ele era um guarda no templo alto, descobrindo como eles foram traídos. Os dois então seguem um caminho secreto pelos túneis para chegar ao vidro de areia. Enquanto Nizam é abaixado nos túneis, Tamina mostra a Dastan o caminho para evitar armadilhas, mas Dastan infelizmente o desencadeia. As areias começam a se mover e Tamina corre para o meio. Dastan, entretanto,
cai e desliza na areia. Ele evita estruturas em queda e consegue pular em um platô. Ele faz uma pausa rápida, mas então cai em um alçapão, terminando na sala com a ampulheta. Mas então o líder assassino aparece e Dastan tem que começar a lutar contra ele. Enquanto isso, Tamina desce. Como Dastan acaba em apuros e está prestes a ser mordido por uma cobra, Tamina aparece, agarrando a cobra, fazendo-a morder o assassino, que Dastan então consegue esfaquear. Os dois se beijam, enquanto Nizam desce. Os dois chegam ao vidro de areia bem a tempo de detê-lo. Mas então algumas pedras caem de cima e quase caem. Dastan pega Tamina, que diz a ele para deixá-lo ir, dizendo que seu destino é salvar o mundo. Ele diz que não vai soltar, então Tamina o faz perder o controle. Devastado, Dastan rapidamente sobe e agarra a adaga bem a tempo antes que Nizam libere as areias do tempo. A ira dos deuses começa a viajar pela terra, mas então Dastan começa a puxar a adaga e consegue retirá-la. Momentos depois, ele se vê segurando a adaga e, de repente, seu amigo Bis aparece. Bis diz que a batalha acabou. Eles acabaram de tomar Alamut. Dastan começa a correr para seus irmãos e tio, gritando para todos ouvirem que eles foram enganados para atacar Alamut por alguém em quem confiavam, seu tio Nizam. Nizam diz que Dastan perdeu o juízo por causa da luta dura e do sol escaldante, e as pessoas riem. Dastan continua dizendo que o suposto espião que encontrou as armas foi contratado por Nizam para inventar tudo, voltando-se para Nizam dizendo que nunca será rei porque não tem coração, deixando Nizam furioso. Dastan então se volta para Tus, pedindo-lhe para fazer o que é certo e ouvir seu coração. Nizam então se aproxima dele e diz a Tus que Dastan perdeu o controle e está mentindo. Tus diz a eles que o espião sabe a verdade, gritando para seus homens encontrarem o espião. Nizam entende que não vai fugir disso e ele e seus homens sacam suas espadas e começam a atacar Dastan. Por mais habilidoso que seja, Dastan derruba todos eles e derruba seu tio. Dastan diz a ele que ele tinha tudo que um homem poderia sonhar, mas que obviamente não era o suficiente para ele. Enquanto Dastan poupa sua vida, Nizam tenta esfaqueá-lo, mas Tus aparece parando-o, matando Nizam na hora. Em seguida, Tus implora perdão a Tamina, tendo sido enganado para atacar sua cidade, dizendo que seria mutuamente vantajoso que suas nações estivessem unidas em casamento, entre ela e o homem que é o conquistador e salvador de sua cidade, Dastan. Dizendo que não teve tempo de preparar um presente, Dastan devolve o que já é dela. Eles dão um passeio e ela pergunta como pode confiar no homem que acabou de invadir sua cidade. Dastan diz que encontrou um novo destino para sua vida, o que ela acha um pouco estranho, já que ele acabou de atacar sua cidade e teve muito pouco tempo para mudar. Mas ele pede a ela para lhe dar uma chance, dizendo que o espera o dia em que eles aprenderam a se conhecer. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.